Boa noite, estamos aqui mais uma vez. Boa noite novamente. Tá aqui, o computador tá pensando. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, unidos, sempre no mesmo propósito de estarmos trocando informações, de estarmos falando sobre coisas importantes que às vezes a gente esquece no dia a dia. Tanta coisa acontece no meio da vida, a gente sabe que tem que agir ou fazer de alguma forma ou de outra, mas a gente acaba esquecendo. Então, essas conversas é sempre para a gente relembrar e trocar ideias. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma ideia contra, a favor, ou que ainda vá, como que eu posso dizer, temperar, né? Melhor esse nosso cardápio de conhecimento, esse nosso banquete, a palavra certa é essa, esse nosso banquete de conhecimento, por favor, nós estamos aqui e assim, que possível a gente consegue responder e, e, e até discutir referente ao assunto. Então, hoje, aqui na minha casa, quinta-feira, às 20 horas, a gente costuma fazer o evangelho no lar. E aí, quando eu vim pronta para preparar, eu vim pensando, né, no carro, no caminho, e eu pensei, acho que eu vou falar sobre o assunto que estiver aberto no meu evangelho, o assunto que seria do nosso próximo estudo. Assim, faremos um evangelho no meu lar e no lar de todos que estivessem aqui junto conosco. Mas chegando em casa, né, eu acabei parando para relembrar o dia e o assunto que me veio muito no coração, muito uma sensação muito interessante de comentar é sobre a família. O que é a família, né? Para que serve a família? E eu fiquei assim, pensando, hoje eu estava trabalhando com a minha irmã, maravilha, muito gostoso a gente estar junto, se rever, a gente não mora perto. Na realidade, a gente tem poucas chances de estarmos juntos. Ela trabalha de final de semana muito, porque é uma doceira de mão cheia, faz bolos maravilhosos, doces, e isso toma muito tempo dela no final de semana. Então, mesmo que eu use o meu final de semana, que é um pouco mais light, para visitá-la, geralmente ela está tão ocupada que eu só posso dar um beijo e deixar o espaço para que ela conclua os trabalhos dela. Mas eu não venho de uma família pequena. Então, falar sobre família é muito interessante, porque eu venho de uma família bastante, consideravelmente grande, né? Somos filhos de mesmo pai e da mesma mãe, 7. E temos também 2 irmãos do primeiro casamento do meu pai. E entre esses 9, nós temos 2 que já se foram, já voltaram para a pátria espiritual. Mas os que estão aqui já são adultos, já têm filhos. Eu tenho irmã que tem até neto, mais nova que eu, mas ela já é avó de uma menininha de 3 anos, linda, maravilhosa.
que é praticamente um tiquinho de cada um de nós, né? É a terceira geração. É uma coisa incrível ver os nossos bebês nascerem, crescerem e procriarem, né? É aquele bebezinho que a gente viu nascer, que a gente deu chupeta. Muitos de nós passamos a noite ali, meu Deus, como é que faz? A gente não sabe. E aí, de repente, esses bebês têm bebês. E é muita emoção, é muito gostoso, é muito emocionante. A família é isso, né? A família é aquele lugar onde a gente se sente em casa, protegido, onde a anestesia cura, conserta, transforma as feridas. Simples assim, só que não. Como sempre, nada são flores, nem tudo é só beleza e fantasia, e uma bela e linda e maravilhosa fantasia, se referindo e a família é a coisa mais importante do mundo, e aí as pessoas, você nasce no âmago de uma família, onde obrigatoriamente tudo é perfeito, onde todos se amam, onde todos evoluem juntos, onde todos se beneficiam. E aí depois você cresce e forma uma outra família que também se multiplica dessa forma, onde todos se amam, e aí você junta a família A com a família B, você forma a família C e une a A com a B, e fica uma bagagem enorme de pessoas diferenciadas, com conhecimentos diferenciados, com vivências diferenciadas, religiões diferenciadas, pensamentos diferenciados. E o povo diz que é harmonia perfeita. Não é verdade, né? Aí, pensando na família, eu fui verificar no dicionário o que quer dizer. Então, aqui, pesquisa rápida mesmo no Google, né? O Wikipedia diz que família é onde duas ou mais pessoas estão ligadas, unidas pela consanguinidade. Então, famílias são pessoas que têm o mesmo sangue? Aí eu me pergunto, um casal que não tem o mesmo sangue, ele não é uma família? Que não dividem o mesmo sangue, não tem uma prole referente a esta família, não é família? E aí, nossa, dá para abrir um leque sobre família, né? Nós estamos passando por uma época, por um momento histórico onde as ideias antiquadas, elas estão caindo por terra, né? Historicamente, pensando na base histórica do início das coisas, até onde nos concerne, né? Vamos pensar lá no tempo das cavernas. Não havia uma família instituída. Ali naquele momento, éramos parte, segundo o que nos conta, né? Do reino animal. E ali a gente acabava instituindo instintivamente, através do sexo, nós acabávamos instituindo uma família. Família essa onde os homens se propunham a caçar, a buscar comida, alimento, e a mulher a cuidar da prole, uma vez que
provavelmente eles nem imaginavam que o sexo que era desta relação sexual que provinha um filho, né? Então, provavelmente eles acreditavam que a mulher é que tinha filhos. Então, o filho não era do homem da mulher, o filho era da mulher. Se fosse menino, o pai pegava o menino assim que possível, ensinava ele a caçar, ensinava ele a sobreviver e a trazer alimento, né? Para o clã. Não era família, era clã, né? As pessoas ali se juntavam para se proteger dos perigos que a vida lhes trazia. E aí, subindo mais na história, chegando mais próximo da gente, dos momentos em que nós começamos a ter certo conhecimento, né? Quando se propuseram, se perceberam que podiam criar, que podiam cultivar. Aí vem a agricultura primeiro, depois eles começam a ver que poderiam, em vez de estar lá buscando lá fora uma caça, eles poderiam domesticar e criar ali para depois vir a se alimentar daqueles animais. A gente percebe que a família foi instituída para que se fortificasse, né? Para proteger uma quantidade de pessoas próximas dos perigos da vida, dos animais ferozes, depois, mais tarde, de ladrões, né? Eu precisava ter uma família grande. Em primeiro lugar, depois que se inventou o comércio e a agricultura, eu preciso de uma família grande para me servir, não é? Porque os meus filhos alimentam os animais, cuida da terra, trabalha por mim, acaba me ajudando a manter aquele espaço que tão dificilmente eu acabei tomando para mim, porque a priori ninguém comprava, ninguém era dono de nada. As pessoas conquistavam o seu espaço. Então, uma vez que eu conquistei esse espaço e que esse espaço ficou bom e que eu sei que outros homens tão fortes quanto eu podem querer o meu espaço, é bom eu instituir um núcleo aonde os meus são mais fortes que os seus. Daí essa elevação patriarcal onde os homens eram mais valorizados do que as mulheres, que eram mais fortes, iam para a guerra, podiam lutar, tomar o seu espaço e até sair aí afora para conquistar o que era dos outros. Porque tem o lado de proteção, eu preciso proteger o que eu conquistei, mas também tem o lado de, eu conquistei isso, mas eu quero mais, né? Nunca ninguém está satisfeito com o que tem. E as pessoas acabam procurando estabelecer o maior espaço. E a sua grama, que você é meu vizinho, a sua grama é muito mais verde do que a minha, então provavelmente é melhor eu juntar a sua grama com a minha. Percebendo que, a certo momento histórico, assim, estou fazendo uma linha histórica sem datas, sem apenas traçando uma linha da era mais antiga que nós conhecemos até o momento atual. Lutar onera a família, né? Eu tenho 3, 4, 14, 20. Naquela época, as pessoas tinham famílias de 20 filhos, né? Um homem acabava se casando 2 ou 3 vezes com mulheres jovens, porque essas mulheres, elas pariam tanto que acabavam, muitas vezes, né, falecendo cedo, novas, jovens, e eles se casavam de novo, e novamente
faziam essas mulheres engravidar muitas vezes. Então, uma família onde um pai tinha 20, 30, e ainda se escuta falar de em alguns lugares remotos da Terra, inclusive no Brasil, lá no Nordeste, Norte, sei lá, ainda se escuta falar, né, de famílias de muitos filhos, né, muito mais do que a gente consiga conceber mentalmente. Que hoje, na minha opinião, quando eu digo 7, 8 irmãos, eu já acho um absurdo, eu que sou mãe de filha única. Mas as pessoas tinham 20, 30, sei lá quantos filhos. Bom, então, primeiro lugar, ter muitos filhos valia a pena porque era mão de obra. Também era força física para proteger o espaço que eu havia conquistado. Então, até agora eu não estou encontrando esse amor, essa perfeição, esta, esta idolatria que se faz referente ao núcleo familiar. Então, eu, para conquistar mais espaço, eu pegava a minha família, invadia a sua, levava os seus que fossem para mim importante, pegava suas coisas, usufruía, escravizava, etc. Há um certo momento em que eu percebo que isso onera, porque tá, eu até consegui conquistar muito do que era seu, mas eu perdi filho, o meu filho perdeu filho, e deixei viúvas. Então, as pessoas que tinham poder começam a utilizar o casamento como forma de conchavo para juntar poder. Então você é poderoso, eu sou poderoso, nossa família juntas será poderosíssimas. Então eu pego a sua filha, caso com o meu filho, a gente junta tudo que a gente tem e fica mais forte. Não houve guerra, não houve briga, ninguém morreu, e a família aumenta, e aumenta-se mão de obra, e aumenta-se poder aquisitivo, e aumenta todas as coisas que eu havia comentado antes. E o vínculo familiar, ele continua sendo apenas um negócio, né? Bastante lucrativo e rentável, né? Ali, a certo momento, que valia até a pena ter filhos e filhas, porque a priori era melhor só ter filhos, né? Porque os homens iam caçar, iam plantar, iam trabalhar, né? Apesar da mulher estar sempre ali ao lado tentando criar a família, educar e etc. A mão de obra, o que é visto, né? O que é palpável materialmente era, e ainda era assim, a força física, né? Então, ainda hoje a gente tem sociedades onde se valoriza muito mais um filho homem do que uma filha mulher. Bom, então se família são pessoas unidas pela consanguinidade, não temos necessidade aqui nenhuma de ter outra ligação a não ser o sangue, né? E a afeição? Aonde fica essa história de afeição real e sincera, amor infinito que atravessa os tempos, e toda aquela história de amor de mãe, amor filial, nas obrigações materiais, né? Porque quando como filha, falando como filha, quando eu escuto falar desse amor filial, eu estou sempre com uma dívida impagável, incomensurável, que eu tenho com o ser que me colocou no mundo e que me sustentou enquanto eu não tinha condições de me sustentar. É uma dívida que eu fiz, eu não pedi, mas que eu fiz e que eu sou obrigada a pagar.
Não porque eu sinto no coração de pagar, mas porque eu tenho uma obrigação, a obrigação filial, né? A mesma coisa o pai e a mãe, né? Então, muito mais a mãe, numa sociedade como a nossa, se fala o tempo todo da maternidade, né? Se o seu vizinho te bater na sua porta e te convidar para a formatura do filho dele, muitos vai dizer: nossa, seu fulano, hein? Trabalhou, conseguiu fazer esses meninos, tudo uns homens, né? Todo mundo formado, todo mundo. Mas se por acaso você sair para fora e tomar uma bolada do filho do seu vizinho, você vai gritar imediatamente: cadê a mãe desse menino? Então, os filhos não pertencem à mãe e aos pais, né? Ainda mais porque muitos pais se acham no direito de abrir mão deste dever que eu chamaria de direito, né? Seria um dever onde você tem que sustentar, alimentar, e na nossa sociedade atual, no país em que vivemos, existe uma constituição ali dizendo a obrigação do Estado, a obrigação dos pais, existe uma lei protegendo a criança ou adolescente, existe uma lei protegendo os idosos, mas o que não existe é uma conscientização de responsabilidade. E essa responsabilidade é que nos torna família, né? Eu sou responsável por mim, em primeiro lugar. Sou responsável pelo meu crescimento, eu sou responsável pela minha moral, eu sou responsável pelas coisas que eu faço, eu tenho total e única responsabilidade por mim, né? Mas eu também tenho a obrigação de cuidar daqueles em que, por escolha minha, eu coloquei no mundo. Mas, infelizmente, ainda há pessoas que não se responsabilizam, né? E eu não estou falando só de pai. A gente acabou falando sobre pai porque é muito mais fácil, não cresce na barriga dele, ele sempre tem a pergunta-chave, né? De a mulher chega e diz: amor, tô grávida, o homem, quem é o pai? Né? Então há sempre aquela dúvida: será que sou eu? Será que não é? Aí tem que esperar a família dizer: nossa, o nariz parece, mas o cabelo não parece, a pele é escura, não tem nada a ver com você. Então, sim, você tem todo aquele tempo para se responsabilizar, se quiser ou não. Enquanto geralmente a mulher que carrega o filho, ela tem a obrigação, só que não. E quando eu digo só que não, porque tudo que eu digo tem no mínimo 10 lados de versões. Existem mães que abortam sem julgamento. Existem mães que têm filhos e doam, o que eu acho lindo, maravilhoso, né? Porque existem mães que não podem ter filho, pessoas que têm o coração, a vontade de ter um filho e não pode, a adoção é um ato lindo de amor. Então, eu acho que o ser humano que doa uma criança é um ser humano abençoado que está fazendo uma família feliz. E existem pessoas, como a gente vê por aí, que não é nem gostoso de comentar, né? Muito triste, que tem um filho, põe no saco, joga no rio, deixa no lixo e tantas outras coisas. Mas tudo isso é aquela responsabilidade que eu disse para você. Porque será que a família ela se constitui no dia de hoje, no momento presente, na vida presente, no estado presente em que nós nos encontramos? Eu creio que não. Eu falo sempre dos laços eternos que nós acabamos alçando pela vida, pelas
pelas vidas, né? Então, nós encontramos pessoas, a gente se afina com essas pessoas, a gente gosta ou odeia, ou não gosta simplesmente. Essas pessoas fazem bem pra gente ou fazem mal. E aí nós temos outra chance de nos revermos com a graça do esquecimento e de nos tornarmos mais unidos, mais afins ou menos. Depende da nossa responsabilidade, porque a gente faz um plano, né, antes de vir, mas nem sempre a gente segue. E graças a Deus ele tem muita paciência conosco e nos dá o tempo da gente estar novamente se refazendo, se reconstituindo, se retransformando, se reencarnando. Então é tudo né? Reconhecendo, recebendo, reencarnando, é tudo uma continuidade, nunca é um estado único em que, como muitas outras religiões nos diz, né, nós temos uma chance de errar ou acertar. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Não, né? A gente tem chance de aprender com o nosso erro, de errar em outra vida, em outro momento, em outra oportunidade, ou até na vida atual novamente, né? É muito comum a reincidência. Então, alguém que erra numa determinada situação da vida, que tem uma certa tendência, ela tem a tendência a errar várias vezes. Então, as pessoas, por exemplo, que têm vícios, elas têm a tendência de reincidir no vício. Então, eu conheço várias pessoas que diz: ah, eu parei de fumar, graças a Deus. Mas tem uma balinha aí, gente, eu não aguento ficar agora sem açúcar. É outro vício. Ela ela é reincidente num outro tipo de vício. Para largar um vício, ela é reincidente em outro. E aí, várias histórias. E a pessoa nem precisou do esquecimento, nem de outra vida, nem de outra oportunidade. É ainda nessa vida, lembrando o quanto foi escravizada pelo vício, no cigarro, na bebida ou em outros tipos de vícios, porque as pessoas pensam no vício de uma forma bastante material, né? O vício, eu sou viciado em alguma coisa que está aquém de mim, mas existem vícios sexuais, existem vícios emocionais, tem pessoas que é emocionalmente viciada, elas precisam estar amando, elas precisam estar apaixonadas, elas precisam. E essas pessoas casam diversas vezes porque acabou a paixão, eles não percebem a amizade, não percebem os outros laços que unem uma pessoa, né? E esses vínculos familiares que a gente acredita, que as redes sociais fazem a gente acreditar que é um vínculo afetivo e emocional, nos mostra que provavelmente não, né? Hoje se fala muito sobre mães narcisistas, famílias tóxicas, né? Pais e mães psicopatas. Então, nós trazemos muita herança do passado. E essa herança, né, a gente esquece a vida atual das vidas anteriores, mas a gente não esquece os nossos instintos. E eu tô sempre batendo na tecla que o nosso instinto primordial é a maior arma que nós temos nas mãos para sabermos, para nos nortearmos nas decisões que a gente toma, né? Então, como eu disse, sociologicamente, só relembrando um pouco, a família ela servia para nos proteger, né? Sociológica, historicamente. Filosoficamente, a família é um núcleo de amor e paz e harmonia. É o nosso oásis social. Realmente, na realidade, existem muitos tipos de família, né?
Existem famílias que realmente elas se afinam e se gostam e se amam, porque, como eu disse, os laços eternos eles são formados ou pelo amor ou pelo ódio. Dois sentimentos que a princípio são antagônicos. Eu digo a princípio porque há algum tempo já eu venho sentindo no meu coração que a gente só odeia algo ou alguém que nos importa. As pessoas, as coisas só nos incomodam se elas não nos importam. Porque quando não importa, é indiferença total. Não é? Quantas vezes a gente passa por alguma coisa que não nos incomoda e a gente não viu, e lá na frente alguém diz: Nossa, você viu ali? E a pessoa: O quê? Aonde? Você passou, jura? Eu não vi. Porque não te incomoda. Porque aquilo ali você não sente nada. Você é totalmente indiferente àquela situação, aquele sentimento, aquele evento, né? Agora, quando te incomoda, é porque alguma coisa tem. Então, a gente até dualiza, né? Porque é os dois lados da mesma moeda, mas não antagoniza. Não é diferente, não é contrário, não é o côncavo convexo, que até se encaixa, mas é totalmente contrário um ao outro. Eu acho que é até um complemento, porque quem é casado há de erguer a mão e dizer: eu. Não existe pessoa que mais irrita uma outra pessoa do que o marido ou a esposa, do que o companheiro em si, né? Você está ali convivendo, aquela pessoa te incomoda o tempo todo. Você não quer viver sem ela. Ela é muito importante para você, mas ela te incomoda o tempo todo. Atualizando agora, né? Finalmente, nos dias atuais, nós formamos um tipo de família distante, né? Família de book, família de livro, de fotos, né? De book fotográfico, aonde as pessoas mostram as suas melhores poses como fosse a realidade. Não demonstra a realidade real, onde sim, conviver é difícil, sim, nós estamos aqui juntos para aprender e muitas vezes muitas vezes não, geralmente aprender é dolorido, não é fácil, não é gostoso e toda vez que a gente tem que passar por uma prova, piora. Aprender é difícil. Toda lição é difícil. Quando você acha que você já sabe aquela lição, vem a prova e te mostra que você não estava pronto nem preparado para aquilo. Que você acreditou que tinha aprendido já. Então, tá na hora da gente quebrar esses paradigmas de dizer que a família é a coisa mais perfeita do mundo. A família é uma escola, é uma instituição, um núcleo social que deveria ser a base da sociedade maior. E sim, a sociedade ideal é a sociedade onde todos se amam, todos se preocupam com o outro, todas. Mas quando eu digo ideal, é aquela coisa que ainda ela é alcançável. Porque quando eu aprendi sobre ideologia, minha professora ela dizia que o ideal era o inalcançável. E não é. O ideal é o alcançável que a gente ainda não sabe como chegar lá. Então, quando os homens acreditavam que a gente não podia chegar até a Lua, era impossível chegar até a Lua. Hoje já tem gente querendo morar em Marte, já tem gente comprando passagem para morar, como que se fala? Colonizar outros planetas, né?
por mais que ainda pareça impalpável, já existe. Só que antes isso era tão ideológico que parecia inalcançável. Por isso eu digo que a ideologia é algo alcançável, porque quando você tem uma ideia na sua mente, você só precisa descobrir como alcançar. E a família é uma dessas ideias. É um momento de desenvolvimento grupal, né? Nós somos, como eu disse, responsável pela nossa própria vida, não conseguimos nem ser responsável pela vida dos filhos, porque há muitos pais muito bons, cheio de amor, cheio de boas intenções, que educaram da melhor maneira que o mundo material, o planeta pode nos dar, e os filhos, né, pelos instintos primordiais deles mesmo, eles não seguem as educações, eles não seguem. E a gente para nesse momento para pensar, nossa, então a família é tudo de ruim? Não. Por incrível que pareça, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né? E assim, famílias tóxicas, que hoje o povo gosta, tudo é tóxico, né? As pessoas se envolvem, estão juntas, grudadas, unidas e misturadas, mas com intenções diversas, né? Alguns para o inglês ver, outros porque acreditam que são obrigados a estarem juntos, e aí esse tipo de família, eu até conheço algumas famílias que são assim, elas se obrigam tanto a viver juntos, a viver unidos, a se protegerem, a se amarem, que eles acabam perdendo o tempero exato, a temperatura exata do que é amar, até quando o amor se exterioriza. E principalmente, muitos deles acreditam que nós outros do exterior não estamos à altura de penetrar aquele lar, aquela família. Eles se brindam de tal forma que só eles são perfeitos e todo o resto ou tem que aprender a ser igual a eles ou tem que estarem longe, né? Ou tem que se afastar, não faz parte daquele núcleo. Onde há sogras que distratam as noras, avós que separam, né? Graduam os seus netos, então aquele neto que, sei lá, tem a condição tal, ou que é filho do filho tal, que é o filho queridinho da família. Também nós temos o narcisismo. Da onde advém essa toxicidade e esse narcisismo? Vem das nossas experiências anteriores, vem das nossas imperfeições naturais. Eu sou de um grupo de filhas de mães narcisistas, elas querem competir com as suas filhas. Elas querem ser tão bonitas quanto, elas querem ser mais amiga dos amigos da filha do que a própria filha. Elas muitas vezes até querem competir com os namorados dela. Mas isso tem a ver com a maternidade? Ou tem a ver com uma certa rivalidade que essas duas mulheres, esses dois espíritos, já vem trazendo de outros tempos? Então a gente apaga, esquece. Vamos nos despir desta roupa velha que não nos serve mais, dessa roupa rasgada que é a família idealizada na perfeição, unânime, e que, como disse o poeta, toda unanimidade é burra. E vamos colocar da seguinte forma: família é bom? Sim, é bom. Serve para quê? Para nos ensinar, nos preparar,
viver em sociedade. Sociedade é bom? Sim, é bom. Serve para quê? Para nos preparar e nos ensinar a ser eterno. Ser eterno é bom? Deve ser. Eu creio que sim, que deve ser. Mas se a gente for para a eternidade com todos os ranços que nós temos, com todas as mesquinhezas, com todas essas formas de viver e de enxergar, onde a minha família é melhor que a sua, o meu clã é maior do que o seu, fulana de tal não presta, não pode entrar nesse clã, a gente está se dividindo e subdividindo. E a minha opinião pessoal é que a família é algo que só se soma, não se divide, não se subtrai. A família se soma e se multiplica. É como a história é como a parábola, né, de Jesus que fala, né, sobre o bom samaritano, onde se dizia que os samaritanos não eram bons, mas os que se dignavam a dizer que eram bons, eles não tiveram empatia o suficiente para parar no meio da estrada e ajudar um bom também que estava em necessidade. E aí Jesus, ele fala uma frase linda, maravilhosa, que eu não entendi durante tanto tempo e que agora eu repito com tanto gosto, porque agora eu entendi o que ele quer dizer. Quem é minha família? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quantas mães eu tenho dentro do meu coração? Pessoas que, se pudessem, dariam o braço direito por mim, que estão na erraticidade ou que estão aqui, cada um na sua obra, cada um no seu tempo, cada um vivendo da maneira que precisa para a sua evolução. E pode ser que a pessoa, o espírito, momentaneamente, que me fez filha, seja essa pessoa hoje aqui na Terra, meu pai ou minha mãe, seja apenas um rival, seja apenas uma pessoa que ainda tem alguma mágoa, porque eu vivo falando que nós espíritas sempre nos colocamos como vítima. Nós somos vítimas da espiritualidade ignorante, nós somos vítimas do irmãozinho que não é espírita e daquele espírita amigo nosso também, mas ele, né, você viu o que ele fez, como ele me olhou, que nós não somos vítimas de nada. Nós somos responsáveis por cada coisa que a gente vive. Por isso que se diz que nós temos que agradecer até as nossas dores. Porque ela, se nós prestarmos atenção, é ela que vai nos ensinar. E a família é uma escola primordial. É aquela escola que vai nos ensinar, primeiro, a suportar, a compreender e aceitar cada um do jeito que é. Depois, que uma família, ela sempre pode ser adicionada com mais gente. Por isso a gente se junta, a gente se casa, a gente tem filhos e não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-cunhado, ex-avó, ex-primo. Existe uma família instituída pelos laços eternos do amor. Porque quando há um laço real de amor espiritual, tanto toda essa matéria nos cegando, esse egoísmo nos transformando,
esta falsa ideia social nos moldando, porque tem que casar, porque tem que morar, porque é homem com mulher, porque é mulher com homem, porque sexo serve para procriar. Eu já falei milhões de vezes que se sexo fosse só para procriar, não era tão bom. Porque ter filho é doloroso, né? E o sexo não. Então, ele não foi feito só para procriar, né? Porque o que foi feito só mesmo é bem dolorido. É bem difícil. Só quem já passou por isso sabe. E provavelmente todos nós passamos, né? Já passamos. Mas só quem lembra, né? Sabe. Então, espiritualmente, a família, ela foi feita para que nós possamos aprender a conviver, a aceitar, a entender, a amar, assim, não para você postar a foto do seu aniversário no Facebook, nem para que você escreva uma coisa linda no Twitter. Não é para isso. É para quando você chegar na sua casa e aquele seu filho que ficou o dia inteiro em casa não lavou nem a louça, e você compreender. Não, eu vou aceitar e vou. Não, lógico que não, você vai ensinar. O que você souber a mais, você ensina. Mas também esteja aberto a saber que se aprende muito com o filho, se aprende muito com um companheiro ou uma companheira, com a pessoa que está convivendo com você. As pessoas são diferentes e elas têm históricos diferentes. Quando alguém entra na sua casa, passa a chave e entra, e você diz, nossa, boa noite. Você nunca pensa, você acha que aquela pessoa passou por você e não te cumprimentou. Mas você nunca pensa o que essa pessoa pode ter passado no serviço, que ela pode quase ter batido o carro, que ela pode quase ter sido atropelada, ou que o chefe dele ou dela é muito difícil, ou que ela só está cansada, até que ela passou direto porque ela está com vontade de ir no banheiro. Não, você quer chegar lá e enfiar o dedo na ferida. Nossa, não me viu aqui não? Então, gente, vamos começar a trabalhar essa paciência. Vamos começar a trabalhar essa tolerância, porque muitas vezes a gente não consegue mesmo. Faz parte. A gente não tem capacidade de entender o outro. Mas a gente pode tolerar. A gente pode aceitar. Porque as pessoas nos toleram também. Nós não somos perfeitas. Eu vivo dizendo que de perto todo mundo é normal. Porque de longe as pessoas são especiais, são maravilhosas. Quem que não quer ser parente de um Divaldo, de um Chico? Quem que não quer ser um irmão de Jesus? Mas a gente tem que lembrar que, pelo menos historicamente, nada é colocado que ele se dava bem com os irmãos dele, né? O resto do mundo ama Jesus, de uma forma ou de outra. E a família dele, será que? Então, como Jesus é nosso exemplo, nosso guia, a gente tem que lembrar isso, né? Que ele conseguiu evangelizar muita gente. Ele foi lá, com o primo dele veio, João Batista, veio na frente, evangelizou um monte de gente, preparou o campo para Jesus. Cadê os irmãos de Jesus? Cadê o Pai? Vamos lembrar disso, que às vezes a gente realmente chega num núcleo para nos ajudar, para, sim, de certa forma, instintivamente, como o mundo é uma pálida demonstração da vida real, da vida espiritual,
A gente tem que lembrar que se a gente começou a se juntar para se proteger, é porque unidos nós somos mais fortes. Essa mão tem 5 dedos aqui, consegue quebrar esse dedo, mas já não consegue quebrar esses 3 dedos juntos. E com os 5, menos ainda. Então vamos lembrar que a união é o caminho real. E que a família não é só a pessoa da sua casa. Não é só o ser humano do seu sangue. Não é só seu filho. É aquela criança que está na Praça da Sé, passando fome. É aquele viciado que está na Cracolândia. Ele também é sua família. É o sem-teto, que tanto te enoja quando você passa por ele, lá no portão da sua casa. É o seu vizinho do lado. É a sua vizinha de baixo, que é idosa e que mora sozinha, que às vezes ela precisa só de uma carona para você. Você vai no mercado, você vê a sua vizinha de 70 anos carregando uma sacola forte. Dá para parar e dizer para ela, oh, quer uma carona? E no mês que vem, você pode bater na porta dela e dizer, ô oh, vizinha, eu vou fazer compra. Quer ir comigo? Vamos lá, eu tô de carro. Aí você estará instituindo realmente uma família. Aquela família que Jesus disse, aonde eu não sei quem é minha mãe, porque todos são minha mãe. Eu não sei quem são os meus irmãos, porque todos são meus irmãos. E eu não sei o defeito deles, porque o meu amor faz eu realmente não me importar se eles têm defeito ou não. Só compreendo que eles estão no processo deles e eu no meu. E que eu só consigo consertar a mim mesma. Eu consigo ser exemplo, me consertando, me transformando e me melhorando. Assim, eu vou torcer para que os meus filhos consanguíneos, geneticamente, me sigam, façam o mesmo que eu. Mas se eles não fizerem, não tem importância não. Porque eu também não segui o caminho que os meus pais acharam que seria o perfeito para mim. E eu não me transformei em menos filho ou mais filhas dele por causa disso. Venho de uma família evangélica, onde eu sou a única espírita. Tem preconceito, sim. A minha mãe outro dia disse para mim que eu não precisava ficar falando para todo mundo que eu era espírita, né? Mas ela não deixou de ser minha mãe por isso. Minha mãe tem defeitos, meu pai tem defeitos, meu irmão tem defeitos. Aquela minha vizinha que eu dou carona para ela todo mês, para ela ou ir na feira ou ir no mercado, tá cheia de defeitos. Realmente não me importa. Não me importa, sabe por quê? Porque se eu, para ela, posso ser uma boa samaritana, de quantos bons samaritanos eu preciso na estrada da minha vida? E eles aparecem. E eles me ajudam. E eles me transformam. Então, vamos unir-nos num sentimento único de uma família realmente universal. Porque para sermos eternos, temos que estarmos realmente juntos. E qual é o primeiro passo para a gente começar a perceber que a nossa família não é o filho que nasceu da minha barriga, e sim é o filho da Etiópia, é o filho do Nordeste que passa sede, é o filho da Etiópia que passa fome, é a criança que nasceu num país em guerra, que foi bombardeada, queimada, que pisou numa mina e perdeu um membro, que não tem pai, que não tem mãe.
Todos esses são nossa família. Vamos deixar de ser injustos, porque nós somos filhos de um único Pai. E quando a gente pensa que nós viemos dessa família universal, aonde nós não temos só irmãos neste planeta, nesta cidade, nesse país. Nós temos irmãos em todo o universo, cada um na sua evolução, uns menos evoluídos, outros tantos mais. E eles, todos eles, nenhum deles merecem ser ignorado. E todos eles merecem o nosso amor. E nós precisamos do amor de cada um. Então, eu quero agradecer mais uma vez por essa conversa. Falar sobre família é algo que eu falaria a noite inteira, se pudesse, porque é um assunto muito grande, muito controverso, um pouco complicado, mas bastante simples. Fora da caridade, não há salvação. Se você não ama o seu irmão, seja pelo menos caridoso. E a caridade vai fazendo você treinar e aprender a amar. Aquele vizinho que você não suporta ouvir a voz dele, talvez se você conhecer, você vai entender por que ele grita tanto. E eu falo isso por experiência própria. Estou falando de mim. Estou falando de mim e dos meus vizinhos. Eu estou falando de mim e dos meus irmãos. Estou falando da minha mãe e do meu pai. Consanguineamente. E estou estendendo para aqueles que hoje não têm o meu DNA material. Mas com certeza existe um DNA universal correndo no sangue de todos os espíritos, de todas as almas viventes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Eu quero agradecer vocês pela paciência. Para todos aqueles que ficou e me ouviu, que Deus abençoe. Eu gostaria agora de pedir. Eu sempre digo que eu não faço uma prece de encerramento. Eu faço uma oração de agradecimento. Então, eu gostaria que todos, com essa mesma sensação de ser gratos por estarmos unidos, conectados, juntos, no mesmo ideal, que é o de evoluir e crescer, de compreender e aprender a viver da melhor maneira possível, para que nós possamos seguir o nosso destino, que é ser eterno, sem há mais essas necessidades de estarmos vindo para a escola, de recebermos o nosso diploma e seguir em frente. Nesse vasto planeta, neste vasto universo, nesses universos paralelos, onde o tempo, onde a cor da pele, o tom do cabelo, se a pessoa é magra, é baixa, se é alta ou se é alta, se é baixa, se é magra ou se é gorda, se é branco ou se é preto, se é japonês, se é índio, não importa. Porque somos todos imagem e semelhança do Pai. Somos todos herdeiros de um mesmo universo. E não importa qual morada que nós estamos no momento. A estrada sempre leva de volta para casa. Então, de coração, cheio de alegria, eu agradeço primeiramente a Deus sobre todas as coisas boas e todas as coisas que aparentemente me parecem ruins e prejudiciais, mas que me faz crescer e me transforma. E agradeço por todas as pessoas que possa ser acalentada
por esta máxima, aonde somos todos de uma mesma família, a família universal, a família de Deus, onde somos todos herdeiros do mesmo universo. Eu agradeço em nome de Jesus, em nome de tudo que for mais sagrado no céu e na terra, e digo que seja essa escola uma escola bendita que transforme os nossos espíritos e nos dê orgulho no momento em que tivermos que mostrar o que nós fizemos com o nosso talento. Um beijo grande no coração e até a próxima.